A rigidez cognitiva é o que vai levar todos nós para o precipício da razão, tornando-nos sem ação, pois quando temos um pensamento rígido, inflexível e fixo, nós não adentramos nos pormenores que podem vir a ser obtidos uma vez que você abre mais o seu pensamento. Não, eu nem sei o que eu acabei de dizer, eu só disse. A rigidez cognitiva no autismo caracteriza-se por você ter um pensamento fixo, tão fixo que ele é muito difícil de mudar, ele é inflexível. Você aprendeu aquilo daquela forma, você entendeu aquilo daquela forma e aquilo é fixo para você. Você faz essas coisas dessa forma, você cozinha desse jeito, você tem essas tarefas diárias que você tem que fazer na ordem que você tem que fazer. Você tem isso muito certo para você e não consegue mudar facilmente. Falando assim, talvez exista a ideia, o pensamento de que neurotípicos também podem ter isso. Sim, você pode seguir uma rotina, uma forma de fazer as coisas, mas é um pouquinho diferente na rigidez cognitiva do autismo. Porque, repare bem, esse pensamento inflexível, quando confrontado, às vezes por você mesmo, às vezes pelos outros, quando confrontado, causa bastante estresse à pessoa que tem esse pensamento, que muitas vezes repete a mesma ideia para ela mesma, porque ela sabe que essa ideia é uma ideia relevante, uma ideia que funciona, e quando essa ideia é combatida, seja por ela ou por alguma pessoa de fora, causa bastante estresse, causa desregulação emocional, causa uma baixa da energia. Os autistas, naturalmente, eles têm uma energia menor para as atividades, porque existem as demandas sociais que gastam bastante energia, existem os estímulos sensoriais por todos os lados que abaixam também a energia, ou seja, o seu cérebro está ativo 24 horas por dia, forçando de uma forma, às vezes, imprevisível. É como aqueles celulares antigamente que você usava tanto que ele ficava viciado, você tinha que usar ele na tomada, porque senão ele desligava. Se você tirasse da tomada, ele desligava. Os autistas são como se fossem cérebros com vício extremo e que muitas vezes são tirados da tomada. É o tal do shutdown. Ou seja, muitas vezes a energia dele é usada de uma forma tão intensa em um curto espaço de tempo que o cérebro não aguenta. Então você tem regularmente uma baixa muito grande de energia. E o que isso tem a ver com a rigidez cognitiva? Como o seu processamento cognitivo é diferente, você utiliza uma parte do seu cérebro para reter as informações, para reter o que você aprende, da forma que você aprende. Ter uma rotina certa em que você faz as coisas uma após a outra, daquela forma, sempre daquela forma, traz uma regulação emocional, pode regular suas emoções e fazer com que você não tenha emoções adversas e que você não tenha surpresas negativas. Mas se acontecerem essas surpresas negativas, você se desregula, um estresse tremendo faz com que o seu cérebro se desgaste mais facilmente e você fique sem energia por conta da sua rigidez, por conta de você entender daquela forma. E sair um pouquinho daquela forma faz com que você fique completamente esgotado. Existem assuntos que, para mim, eles são imutáveis. Assuntos e ideias sobre esses assuntos que são imutáveis. Para mim, eu não me acho uma pessoa tão inteligente, mas existem certos assuntos que eu acredito que o meu pensamento sobre eles é um pensamento fixo, como preconceito, racismo, preconceito contra a comunidade LGBTQIAP+, preconceitos, capacitismo. Essas coisas são coisas que eu não dialogo. Eu não tenho uma ideia contrária que me faça mudar o tipo de pensamento que eu tenho sobre essas coisas. Nesse ponto, talvez a minha ideia sobre isso é uma ideia, e a discussão sobre essa ideia é uma discussão que não vai me levar a mudar essa ideia. E me deixa bastante estressado discutir sobre essas ideias, porque essas ideias, para mim, são ideias óbvias sobre essas coisas, sobre esses assuntos. A mesma coisa sobre o posicionamento político. É muito difícil mudar o posicionamento político. Eu aqui incluo dentro da rigidez cognitiva essas coisas. Por exemplo, mas para outros pode ser mais flexível. Também varia de pessoa para pessoa essas questões. De autista para autista, varia o tipo de rigidez que você tem. Você pode ter uma rigidez sobre assuntos sociais, rigidez sobre o conhecimento, a forma de conhecimento, a forma de propagação de conhecimento, a forma como você entende as relações humanas, a forma como você entende, como você se entende e se coloca no mundo, a rigidez sobre, como eu já disse, sobre como a sua rotina deve se dar e como você vê determinado assunto. Muitas vezes você pode repetir esse assunto
assunto, repetir várias vezes como você enxerga tal coisa, repetir como se fosse uma ecolalia, repetir as palavras diversas vezes, o mesmo tipo de argumento, para que, como uma forma de autorregulação, para você saber, eu penso desse jeito, é isso. Essa é a minha fonte de energia. E eu penso desse jeito, e são assim que as coisas vão acontecer. Traz uma previsibilidade para mim de ação e de entendimento e faz com que eu não me perca, mesmo sendo influenciado por outras pessoas. Eu tenho aquele pensamento, eu sigo por ele. É uma coisa muitas vezes também internalizada em você. Internalizada e que você não abre mão. E quando é confrontado, você tem um estresse tremendo, você tem uma dificuldade de dificuldade de voltar ao seu estado anterior. Eu, por exemplo, para fazer os vídeos eu preciso de algumas coisas. Eu preciso de uma tese, eu preciso de uma antítese, ou seja, eu preciso de dois pensamentos se confrontando. Pode ser a visão dos neurotípicos sobre um assunto e a visão dos neurodivergentes sobre o mesmo assunto. Existem os poréns, existem deixar claro as especificidades, ou seja, em cada pessoa vai ser diferente, em cada pessoa vai agir diferente esse traço, essa característica. Um exemplo disso é que eu tenho um TDAH também, que anseia a novidade, que anseia o novo. Então pesquisar, criar ver novas formas de se fazer a mesma coisa, de se viver a mesma coisa, é natural pro TDAH, mas ele confronta com o TEA, que é mais rígido. E essa rigidez traz um confronto e um conforto. Porque mesmo que traz um confronto, a consequência do confronto pode ser o estresse, e traz um conforto porque ele pode reafirmar, após o confronto, de que sim, aquela minha ideia é a ideia certa. Eu sabia que era, eu sabia que ela me trazia, eu sabia que eu estava no caminho certo, e ela se reafirmou para mim agora que eu confrontei ela, e ela me deu a resposta. Sim, a sua ideia, ela é exata, pura e exatamente. Ela é válida porque, mesmo confrontada, ela saiu por cima. E ela continuou fazendo sentido para mim. Eu vejo que o perigo da rigidez cognitiva vai quando você tem pensamentos estranhos, entre aspas, né, sobre a sociedade, sobre as coisas. Esses pensamentos podem ter sido colocados em você pela própria sociedade neurotípica e você tem uma dificuldade tremenda sair desses pensamentos. A sua adaptação, o seu crescimento é dificultado por conta disso. Talvez seus pais tenham te dito que esta era a forma de ver as coisas, ou essa forma de fazer as coisas, ou não, talvez tenha ocorrido de uma forma natural para você fazer as coisas desse jeito. Mas existe um perigo por trás, porque talvez não seja a melhor forma. Talvez seja a forma que você conhece aquilo, que foi te apresentado aquilo, mas que para você não seja a melhor forma, porque ela te causa dor. Também tem muitas vezes são as ferramentas que você tem para fazer aquilo. É o que faz sentido pro seu cérebro e é o que ele consegue entregar. É o que ele te obriga a fazer, porque faz mais sentido para ele, porque regula ele. Existem esses pensamentos estranhos que podem ocorrer muito na sociedade, ocorrem muito nos neurotípicos, mas que também podem afligir os neurodivergentes. É uma coisa a se atentar. O seu pensamento rígido, a sua rigidez cognitiva, ela é benéfica ou ela te traz um sofrimento também? É se atentar a esses fatos. Muitas vezes a sua rigidez te leva a atos péssimos, a atos ruins, a atos de preconceito, que não são atos benéficos nem para você nem para a sociedade. Então, a rigidez cognitiva é o que pode nos levar para o buraco, trazer a nossa destruição? Depende. Ela é um traço bastante poderoso e bastante vítima de preconceito, porque as pessoas pegam um ranço. Para você só existe esse lado das coisas, não existe outro lado das coisas. Às vezes faz sentido, por exemplo, o meu posicionamento político é uma coisa que dificilmente vai mudar. E existe aqueles que deveriam mudar para se adequar ao avanço das coisas, ao avanço do mundo, e é sempre bom lembrar que vai de caso a caso, né? A rigidez cognitiva é um pensamento que se caracteriza por ser um pensamento fixo e um pensamento inflexível. Pode causar coisas ruins, como também pode te regular, e também pode causar coisas boas. Então é de caso a caso, de pessoa a pessoa e de pensamento a pensamento, né? Porque você pode pensar uma coisa sobre um determinado assunto, uma coisa que faz sentido tanto para você quanto para as outras pessoas que estão olhando, e que faz sentido, é benéfico para não só você, mas as outras pessoas, embora fale mais sobre você, como pode ser o contrário. Então é bom observar e se observar.
Muito obrigado por assistir. Deixe o seu like, compartilhe, comente, mande para todos os seus amigos e vamos lá, espalhando conhecimento. Eu não sou um profissional da área, eu sou ator e roteirista. Então, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo!